Coisa que é muito importante da gente ter em mente é que a criança está conectada com o nosso interior. Então, se a gente está tentando ser tranquilo, parecer calmo, parecer estável e tal, mas a gente tá ansioso, tá nervoso, tá inseguro, tá com medo, a criança está conectada com tudo isso. As crianças são excelentes para se conectarem com o nosso interior, né? Por isso que tem gente que fala assim, não, a gente não tá bem, mas a gente não briga na frente dele. E a criança lá subindo as paredes, né? Então, é por quê? Porque ela sente, né? Existe toda uma conexão do interior da criança com o nosso interior, que é fato, tá? E por isso, outro exemplo dessa conexão que talvez você já tenha experimentado. Você tá no momento que você precisa fazer a criança dormir, mas você tá agitado porque você tem coisas para fazer e você vai fazer alguma coisa depois, e aí você deita, você faz de conta que tá dormindo, você fecha o olho, você tá ali e o menino não para. Enquanto que quando você vai calmo, que você não tem compromisso depois, que você pode até dormir junto, às vezes o tempo que você gasta para fazer ele dormir é bem menor, né? E você fala, justo hoje, que eu tô cheio de coisa para fazer, esse menino não dorme, né? Então, por quê? Porque ele tá conectado com o nosso interior. Se a gente tá com energia alta, a chance dele também se conectar com essa energia alta é grande. Não é regra, tá, gente? Tudo na vida, quando se trata de pessoas, não é regra. Tá? Mas existem muitas situações em que a criança está conectada com a nossa energia interna e isso pode explicar muita coisa, né? Então, no momento de transição, de insegurança, de preocupação, de mudança, né, como é o caso, ele pode estar conectado com isso tudo, com essa insegurança, com esses medos todos que a gente está. E aí, claro, fica um pouco mais agressivo, um pouco mais inseguro, um pouco mais, né, manhoso, um pouco mais querendo a mãe para tudo, né? As crianças são muito perspicazes, então provavelmente ele já acompanhou conversas também, provavelmente ele já tem a informação. Entender, beleza, já estão entendendo, né? Aí o que é que precisa? Até que ponto ele já está informado da mudança? Como é que está isso com ele? Então é por isso também que ele está já apegado. Eu acho que ele já está entendendo também algumas coisas nessa natureza, né? Novos amigos, nova casa, Ele já entendeu também que assim, deixa eu agarrar na minha mãe para não ter uma nova mãe também, né? Tá? Então rola isso também, tá? Então a gente precisa estar bem paciente, assim, sabe? Redobra o estoque da paciência, porque é um momento bem delicado para a criança. É delicado, como eu disse, para todo mundo. O ser humano foge da mudança, né? Mas é bem delicado para a criança. Tem um monte de coisas boas nisso, tá? Mudar sempre tira a gente da zona de conforto, faz a gente desenvolver um monte de outras coisas que a gente estava precisando, faz os neurônios desenvolverem novas sinapses, novos caminhos neurais. Então eu sempre vejo com muito bons olhos a mudança em termos de crescimento, da gente conseguir evoluir como ser humano, como pessoa, criar garra, criar, sabe, robustez mesmo para conseguir encarar as situações da vida, saber lidar com as coisas. Então, assim, para ele eu acho muito positivo. Agora a gente vai ter que estar disposto para realmente trabalhar essas questões todas. Uma outra coisa que eu acho importante é o seguinte: de acordo com o que a gente conversou antes, na outra vez que a gente esteve junto, né, a gente foi trabalhando um pouco mais dessas questões para tirar aquela questão da polarização e aí vocês irem juntos numa linha mais ou menos, né, comum, que é o que a gente procura, né? E aí pode correr o risco da gente cair também na permissividade, tá? Então eu queria que vocês avaliassem um pouquinho se isso tá rolando. Eu gosto dos exemplos e dos causos porque a gente consegue ser específico. Qual é exatamente a dificuldade, o problema de pintar às 7 da manhã? E 10 pode? 10 da manhã poderia? Então, mas por que? Por que 7 não e 10 sim? Dá muita diferença mesmo no negócio? Bicho, pega água do chuveiro, põe água morna. Pronto, então vamos lá. Não pensei nisso, é onde eu queria chegar. Quando a gente pensa que não pode, é como pode, a gente abre a cabeça para pensar como pode. Então, eu preciso começar a pensar se no lugar do não pode, tem como eu colocar um como pode. Ao invés de eu falar não pode,
Eu pensar, como pode? Como é que eu poderia? Porque assim, o cara demonstrou um interesse em fazer alguma coisa muito melhor que assistir TV. E provavelmente ia trabalhar concentração. Trabalhando concentração, eu trabalho normalização, que foi o começo da conversa que ela trouxe. E que eu acho muito relevante, muito importante. E eu acho que a gente tem que trabalhar isso o mais rápido possível. Quanto mais normalizado a gente conseguir fazer com que ele esteja antes de 5, 6 anos, melhor. Porque com 5, 6 anos a coisa meio que começa a se cristalizar. A gente tem a primeiríssima infância de 0 a 3, né? E o final da primeira infância de 3 a 6, a segunda etapa. Então de 0 a 3 é quando a gente coloca tudo, de 3 a 6 quando a gente consolida tudo. Então ele já está em consolidação, né? De princípios, valores, de como ele vai funcionar, de como é o ser humano, de como é ser gente, né? Ele está já absorvendo isso tudo. Tá? E agora ele começa a confirmar tudo. Então, se ele demonstra o interesse de uma atividade que vai trazer concentração, algo que ele quer, ele começa o dia e fala, eu quero fazer isso. Já pensou, você começa o dia, a primeira coisa que você resolve fazer, alguém fala, não, vai fazer outra coisa, isso aqui é só depois. Perde o tesão já dá ruim, sabe assim? Você já começa, pô. E é por quê? Porque o pai acha que esse horário não dá para brincar com água fria, sabe? Se não rolou uma metáfora, uma conversa mais tal, é simples, foi arbitrário. Se a reação da criança é arrancar tudo e começar a jogar, é porque provavelmente teve arbitrariedade, teve alguma coisa lá, sabe assim, sem fazê-lo chegar na sua conclusão. Simplesmente botando ele porque você queria. Né? Ele não chegou a essa conclusão. Se a criança chega junto, você tem duas opções, ou mais, na verdade, entre o branco e o preto tem os 50 tons de cinza, né? Pra gente escolher. Mas pelo menos na minha cabeça eu já vejo algumas opções. Botar água morna seria uma, atender o que ele queria. Ou contar uma história de tal forma que ele chegasse na conclusão que você queria. E aí então não fazer. Não precisa fazer ou não fazer. Perceba que eu não estou defendendo que fazer valer a opinião dele ou fazer valer a sua. O que eu estou trabalhando com vocês é a forma. Porque enquanto a forma for arbitrária, ele vai ter resposta de birra, de responder, de jogar as coisas, de tirar tudo. Ele quis aquilo, aí você para e pensa, como isso poderia ser possível? Baseado no que eu acredito. Eu acredito que água fria nesse horário vai fazer mal, então como que poderia não fazer mal? E aí quando eu abro para o como, a minha cabeça vai atrás de opções. Se eu vou direto para o não, a minha cabeça nem pensa. Então esse mecanismo que eu acho legal a gente começar a mudar na nossa cabeça. E para a vida, tá? Para a vida, porque às vezes a gente está se limitando em outras coisas na vida, achando que não tem jeito, porque está pensando, não. Se eu pensar, mas como isso poderia dar certo, talvez eu chegasse a alguma outra alternativa. Não é só na relação com a criança. Isso vale assim, é um ganho para a vida, sabe? Que na verdade é o que a gente vai trabalhar depois, se a gente for fazer um curso de criatividade, se a gente for fazer uns cursos dessa natureza em outros âmbitos profissionais, é o que se trabalha também. Né? Qual que está sendo o meu piloto automático de funcionar que está me levando a esses resultados aí de, né, bloquear ali. E isso bloqueia com equipe também, tá, gente? Ontem mesmo eu tive uma reunião de equipe, de empresa, né? E a situação era essa, pô, as pessoas trazem ideia e o cara fala, ah, não dá por causa disso, ah, não dá por causa daquilo. Resultado, ninguém mais tá trazendo ideia. E o cara tá, pô, gente, vocês não estão trazendo ideia? E ele não percebe que quando ele bloqueou ali a iniciativa, as pessoas foram ficando cada uma arrancando suas roupas e jogando nos cantos do seu jeito e não trouxeram mais ideias para ele, sabe? Então esse é o ponto que a gente precisa perceber, como é que eu estou funcionando, porque a programação neurolinguística traz um fundamento que é muito interessante. Ela diz, comportamento é resposta de comportamento. Então, se eu estou recebendo um comportamento que eu não quero da minha criança, eu preciso pensar que comportamento meu eu preciso mudar para ter outra resposta. Então, o menino sentou e jogou tudo. Por quê? Porque eu fiz esse comportamento dessa forma. Como é que eu poderia fazer para ele não sentar e jogar tudo? Sempre, gente, sempre é o ambiente que precisa ser alterado, que a criança altera por consequência. Querer alterar a criança sem querer alterar o ambiente é como querer alterar a planta sem, sabe assim, mexer na planta. A gente não mexe na planta, a gente põe mais sol, menos água, menos água, mexe na terra, põe calcário, põe adubo, põe...
Sabe? A planta não tem muito jeito de abrir e mexer na planta, a menos que você seja cientista genético lá e vai fazer um híbrido, né? Pode até rolar, de repente você tem essa habilidade, mas, via de regra, mexe-se mais no ambiente, né? Então, eu acho que essa mudança. Outra coisa que eu queria passar uma coisa de 3 passos para vocês, tá? Para essa situação e todas as outras que vierem. Vocês têm 3 escolhas em todas as situações da vida que vocês tiverem nessa interação com ele. 3 passos básicos em todas as situações da vida. Eu preciso tomar decisões sobre o que eu vou focar, o que isso significa e o que eu vou fazer com isso. O que eu vou focar, o que isso significa e o que eu vou fazer com isso. Então, assim, a criança quer brincar com água logo cedo. O que eu vou focar? A iniciativa, o interesse, a concentração que isso pode trazer, né? O que eu vou focar? Eu preciso escolher, tá? O que isso significa? Significa desenvolvimento? Significa concentração? Ou significa bagunça e doença e darará? Eu preciso escolher conscientemente, porque eu estou fazendo essas escolhas no piloto automático. E se eu não parar para pensar, eu vou escolher no automático. E finalmente, o que eu vou fazer com isso? Que aí são as adaptações. Ou sim, ou não, ou de que jeito sim, ou de que jeito não. Tá? É o mecanismo que rola automático toda vez e que eu tô querendo chamar vocês a trazer a consciência. Então, aconteceu alguma coisa? E assim, pare e pensa mesmo, sabe? Pare, olhe e escute. Pare e pensa. Não precisa responder rápido. Tem uma... Eu já falei para vocês do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Esse cara é um cara muito interessante, que eu só conheço por internet, mas eu admiro muito. Ele é o criador da CNV, Comunicação Não Violenta. E aí ele estudou, ele era assim meio... ele chama de chacal e girafa. Ele era meio chacal, ou seja, respondia tudo à flor da pele, não dava nem tempo de pensar, já vinha a resposta, já vinha o jeitão, era meio truculento, saía atropelando todo mundo. Ele brinca, faz menção da região dos Estados Unidos, de onde ele é e tal, e ele diz que era mais por conta disso também e tal, enfim. E aí ele foi, por conta da vida, arrastado para circunstâncias em que ele desenvolveu a CNV como mediador. Então hoje ele já trabalhou como mediador de conflitos mundiais, de guerras, de situações bem trash mesmo, assim. E nesse processo ele foi percebendo que a forma como ele falava desenvolvia, despertava no outro violência, agressividade, reações, né, de agressão, ou de defesa, ou de fechamento, dependendo do temperamento do outro, né? E quando ele estava nesse processo de alterar a forma como ele funcionava e como ele se comunicava, ele conta de um episódio com o filho dele adolescente, em que o filho chegou e pediu um negócio para ele. E ele quase foi já recusando, daquele jeitão assim e tal, aí ele parou e pensou assim... Não, peraí, como é que eu vou falar isso segundo a CNV, segundo a comunicação não violenta? E aí ele ficou sem resposta, e o moleque ali esperando ele falar, e ele não falava nada. E aí ele falou assim, ele começou a gaguejar, daí o menino falou, rapaz, dá pra você falar logo o que você tem pra dizer? Aí ele falou assim, se eu for falar logo o que eu tenho pra dizer, eu vou mandar você sair daqui e tomar banho, tipo assim, né? Em inglês ele dizia assim, né? Um kick in your ass, né? Tipo assim, sabe? Assim, qualquer coisa dessa natureza, assim, sabe? Então assim, deixa eu pensar pra eu responder um ganha-ganha. Deixa eu pensar pra eu chegar num ponto que seja positivo pra nós dois. Me dá o tempo que eu preciso pra isso, né? E daí quando ele falou essa resposta assim, o moleque, take your time. Ok. Tome seu tempo, pensa, me responde um negócio ganha-ganha. Todo mundo tá interessado no ganha-ganha, sabe? Então eu tô contando esse exemplo porque ele é muito perfeito para a situação que vocês me trouxeram de caso, né? Mesmo que você não dê a resposta rápida, pensa, o que eu vou focar nessa situação, o que isso significa para mim e o que eu vou fazer com isso. Mesmo que demore um pouquinho para responder, sabe? Não tem problema. Com a prática, com isso repetido várias vezes, a gente começa a automatizar esse processo, ou seja, tornar um processo que era inconsciente num processo consciente. E a gente começa a fazer isso mais rápido. Sabe assim? Você começa a trabalhar isso de forma mais rápida, porque os neurônios já estão mais robustos, as conexões já estão mais fortes, e isso começa a acontecer de forma automática. Então, no início, é um esforço consciente, sim, tá? No início opa,
dei mal aqui, hein? Próxima vez eu vou fazer diferente. Opa, né? Esqueci de pensar antes. Esqueci de trazer, fui no piloto automático. Então volta um pouquinho e refaz, sabe? Inclusive podendo voltar atrás. Filho, vem cá. Era brincar com isso aqui que você queria? Ó, eu pensei direito. E se a gente colocar água morna no chuveiro, não vai fazer mal pra você. Vem cá. Agora pega as coisas que você jogou, bota as coisinhas no lugar que nós vamos fazer isso aqui que você queria. Sabe? Então você corrige o dele, pega as coisas que você jogou, volta as coisas pro lugar e refaz o seu, que você percebeu daqui a pouco que poderia ter feito diferente. Inclusive modelando, mostrando para ele que quando a gente faz uma coisa, a gente pode voltar atrás, repensar, rever, se for preciso, pedir desculpa.